galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje finalmente falaremos sobre o nosso querido Paquito. Tava com saudade já, né? Vamos falar das confusões do Banco Master. Segundo a CNN, a Polícia Federal já quebrou a criptografia, né? As senhas do celular do Daniel Vorcaro. O que será que... não sei, né? Vou encontrar lá dentro. Vamos falar sobre todas as confusões que aconteceram nos últimos dias. Vamos falar aí sobre o Supremo Tribunal Federal, as críticas que o Supremo segue recebendo da imprensa, até mesmo textos falando sobre impeachment como solução, né? Para quem não quer se autoconter. Muita coisa pra gente falar nessa primeira parte, falar também sobre a classe política, falar sobre algumas questões técnicas envolvendo aí o mercado, falar sobre o BRB, uma coisinha curiosa, que parece aí que o Dedé nunca perde, é incrível, por isso que eu gosto muito do Dedé, viu? Um baita banqueiro. Aí na segunda parte, hoje tá realmente bem leve, mas muitas notícias positivas sobre o Flávio Bolsonaro, que tá aí, né, na sua andança, se encontrando com várias pessoas, com várias agendas na França, e temos que falar sobre isso, sei de algumas coisinhas a mais para contar para vocês. Também mostrar para vocês um pouco da repercussão dessas agendas no Brasil. Tem uns comparativos que eu quero fazer em relação às falas do Flávio e algumas coisas que saíram na imprensa. Aqueles comparativos, como a gente faz, né? O que Lula defende, o que Bolsonaro defende. Vamos falar sobre Flávio e Lula em relação à educação, soberania, entre outros assuntos. A segunda parte tá curiosa, tá curiosa. Tem treta hoje não, mas mesmo assim, é uma história boa para contar para vocês, bastidores. Mas vamos começar com a notícia que encerrou o vídeo ontem, né? No final de semana, o nosso queridíssimo Lauro Jardim eu mandando avisos. O alerta que ministros do Supremo receberam sobre o caso Master. Alguns ministros do Supremo foram alertados que o correr das investigações do caso Master vai respingar com força na corte. Aí eu pergunto pra vocês, né? Falei, beleza. Respingar. Banco Master. Quem será? Será que é o Mendonça? Será que o Mendonça... Porque até agora o nome do Mendonça não apareceu no caso do Master. Será que... Deve ser o Cássio, então, né? Não, também não parece que é o Cássio. Carmen Lúcia? O Fux? Não sei, né? Por que será? Bom, o Lauro Jardim traz algumas explicações. Parece que não é a ala bolsonarista do Supremo ou aquela ala menos política que vai causar barulho e estardalhaços. Mas vamos por parte. Celular apreendido de Vorcaro tem recado com cobrança insistente de uma autoridade da República. Um dos celulares apreendidos apreendidos do Paquito, há pelo menos uma mensagem do pastor Fabiano Zettel, seu braço direito para transições heterodoxas, que é o cunhado dele, pedindo que alguns pagamentos fossem liberados, pois estava sendo cobrado insistentemente por uma autoridade da República. Será que é do Supremo? Não sei. Pode ser que seja. O Lauro Jardim fala do Supremo. Isso é uma série de notícias. Mas abrindo aqui um parênteses para falarmos sobre a República como um todo e o Banco Master. Leandro Demore postou essa foto. Eu me nego a acreditar que é verdade. E se for verdade, com certeza tem alguma explicação. Exclusivo. Ciro Nogueira é flagrado em aeroporto com investigados na Carbono Oculto. Eu acho que aqui deve ser inteligência artificial. E o que é que isso aqui tem a ver com o Banco Master? Isso aqui nada. A não ser que Carbono Oculto também tem algumas confusõezinhas, né? Que tem lá o REAG, aquele fundo de investimento, também tem as confusões com o Banco Master, o Tayaya. Mas falando propriamente, né, do Banco Master e do Daniel Vorcaro, Ciro Nogueira estava lá no SBT News falando toda a sua amizade com o Paquito e garantindo que tá tudo certo, não tem nada de errado. Escuta isso aqui. Eu era um grande empresário do país. Eu mesmo conheço o Daniel Vorcaro, como eu conheço o dono de vários bancos do nosso país. O que tem que se ver, Brasília, é se essas conexões políticas interferirem em qualquer situação ilegal. Isso é que o senhor era próximo de Daniel Vorcaro? Não, conheço o Daniel, sim. Como conheço todos os grandes empresários desse país, dono de vários bancos, e não tenho nenhum medo de
esconder essa relação, porque ela nunca foi uma relação ilícita, nunca tratei de nenhum assunto do Banco Master, nunca fiz gestões para encobrir algo. Em nenhum momento ele fez nenhuma sugestão ao senhor de políticas que pudessem auxiliar o Banco Master? De jeito nenhum, de jeito nenhum. E depois das investigações, ele procurou a classe política para pedir ajuda? Não tem porquê isso. Não tem como a classe política ajudar nessas investigações, nessa situação. Esse é um trabalho que tem que ser feito pelo Banco Central e as investigações conduzidas pela Polícia Federal e o Ministério Público. Tem nada de errado, gente. Ciro Nogueira garante, e eu confio no Ciro Nogueira, porque ele conhece vários banqueiros. Depois vocês acham que é pirraça, né? Quando eu falo que o Ciro Nogueira é o fã do André Esteves. Aí falando da REAG, né, o fundo aí investigado na Carbono Oculto, que tem proximidade com o Master. Primeiro, o valor econômico diz ali embaixo. Fundos da REAG divulgaram um patrimônio falso de 45 bilhões com crédito de carbono. E a CNN complementa com a postagem do Gloves. O fundador da REAG comprou ações do BRB usando o fundo do Master. O BRB comunicou ao Banco Central sobre compra de ações por Mansur antes de ter aumento de capital aprovado. Aí o Gloves diz, né? Para investigar essa roubalheira, acho que a Polícia Federal terá de alugar por um ano todos os data centers das grandes IAs para processamento de dados. É uma teia de aranha sem fim. Isso aqui já virou episódio do Chaves, comprando e vendendo churros ao mesmo tempo, sabe? Ela pega o dinheiro para pagar e ele mesmo recebe. Você assistiu esse episódio do Chaves, né? Aí falando sobre o ponto do Ciro Nogueira, né? Que cabe ao Banco Central, né? Dar um bizu na situação com o apoio da Polícia Federal. A revista PE colocou aqui um dado que pode ser incômodo para alguns, mas acho que a gente tem que olhar para a situação, né? Para realmente tentar entender o que aconteceu. Sobre Campos Neto, o Banco Central mandou 18 alertas ao Master. E algumas críticas foram feitas a uma possível demora em tomar alguma ação aí mais drástica, ou talvez, sei lá, elevar o nível realmente sim, de cobrança. Né? Porque só ficar mandando alerta não adiantou muita coisa, né? Mas enfim, os 18 alertas enviados pelo Banco Central ao Banco Master foram todos ignorados. E o Banco Central, mesmo assim, ainda autorizou o banco de Daniel Vorcaro a continuar operando. Leia a reportagem, a contaminação. Outro banco que está envolvido, né, que iria comprar o Banco Master, que é o BRB, quero te mostrar 3 notícias na sequência. Primeiro, saiu essa aqui do Estadão. BRB vende 5 bilhões em ativos para estancar crise de liquidez após escândalo do Master. A coisa começa a ficar feia, aí alguns clientes podem ficar com medo, tiram dinheiro, aí faz uma coisa aqui, faz uma coisa acolá, aí o BRB começa a ficar no vermelho, sai correndo. Não, vamos vender aqui o que a gente tem, que é para ter algum dinheiro, ter liquidez e manter as contas de pé. Acho que o BRB não estaria nesse perrengue se não fosse a tentativa de compra do Banco Master. Está ali, banco ainda negocia a venda de ativos comprados no Master para tentar diminuir necessidade de aporte do governo do Distrito Federal, né? Ou seja, os pagadores de impostos. Aí no dia 6, Renato fazia esse seguinte comentário. Nada como uma boa crise para organizar uma venda. O Dedé já está com a chuteira do pé, né? Ei, o BRB vai vender. Possivelmente, né? Quando você vende estando desesperado, normalmente você nunca vai vender bem. Dia 6. Aí, no dia 8, BRB dará um passo atrás, mas não será privatizado nem federalizado. Diz o novo presidente do banco. A gente vai voltar, vamos retroceder aqui alguns pontos, o banco vai ficar talvez um pouquinho menor, mas a gente vai precisar vender o banco como um todo, né? O banco apresenta plano de recuperação de capital após rombo deixado pelo Banco Master e terá de diminuir de tamanho para preservar índices financeiros. Tudo isso causado pela confusão do Banco Master. Aí Renato dizia, banca encolhendo, capital corroído por erro de terceiros, pressão regulatória e nenhuma solução óbvia à mesa. É nesse cenário que sempre aparece alguém dizendo, não é compra, é profissionalização. Olha o que ele tinha dito 2 dias antes. Nada com uma boa crise para organizar uma boa compra e o Dedé já está com a chuteira no pé. E aí ontem, vem a Folha de São Paulo. BRB negocia com BTG e outros bancos privados venda de ativos comprado do Master. É incrível.
o Dedé, ele leva todas. Todas as crises do Brasil caem de bandeja no colo. Porque o Dedé não é que o Dedé tá ganhando. O Dedé está socorrendo o Brasil, sabe? É um pai, sabe o filho pródigo que vai lá, recebeu, né, os tesouros, foi lá, né, os seus talentos, gastou errado, aí tá na pior, meu pai, me ajude, tô sem dinheiro até pra comprar comida e pagar o aluguel. Aí surge o Dedé, eu vou te ajudar. Realmente, né, é um empresário preocupado com a nação. O André Esteves é um cara maravilhoso. É um padrão, né? Aí você pode falar, cara, é um padrão. Sim, é um padrão, porque o André Esteves é um cara muito diferenciado. É um filantropo. Ele é basicamente um filantropo. Ele está sempre ajudando o Brasil. Ele está sempre ajudando a reduzir o tamanho do Estado. Que cara maravilhoso é esse, né? Sério, não dá, velho. Não dá. Não dá. A Renata ainda brinca, né? Vai cair no colo do Dedé, mas tudo é essencialmente técnico. 100% técnico. Todas as decisões técnicas, o valor pago vai ser técnico, sabe? E é de você que ainda acha que tem uma coisa errada nisso daqui. Aí, Eliane Cantanhede, a tia do disjuntor, apareceu não para passar pano. Obviamente, ela tinha que deixar a sua assinatura registrada da tia do disjuntor. Ela conseguiu envolver Bolsonaro sem explicar como o Bolsonaro está... envolvido. Ela fala que Bolsonaro não quer investigação do Banco Master, mas ela não explica por quê. Se Vorcaro abrir a boca, impacta Supremo, governo, oposição e as eleições. Sim. Normalmente, quando se fala de oposição, tá falando da direita, né, do bolsonarismo. Eu fico pensando assim, cara, o que é que tem a ver o Banco Master com o bolsonarismo? Não, talvez até falando do Centrão, né? Colocando o Ciro Nogueira, o Rueda, o Alcolumbre, né? Essa baita oposição. Aí eu fui lá ver o que ela dizia. O escândalo do Banco Master não é apenas o maior da história financeira do Brasil, mas também o fator que mais pode impactar nas eleições de outubro, tanto a presidencial quanto para governadores, deputados e senadores. Se Kassab é o grande articulador político, Daniel Vorcaro vai se tornando o maior desarticulador. Dono do Master, com a audácia e uma falta de pudor correspondentes ao seu QI, Vorcaro superou a primeira fase da sua estratégia, trocar a cadeia pela tornozeleira, e investe na segunda e decisiva, cavar anulações ao longo do processo criminal, aliando questões técnico-jurídicas a recados e memórias políticas. Seu trunfo arrasador é ameaça e delação premiada. Há um certo consenso de que uma delação de Vorcaro não deixaria pedra sobre pedra em Brasília. E o que é mais importante, não interessa nem a Lula, nem aos Bolsonaro, nem ao Kassab, o Centrão e seus múltiplos candidatos. Ninguém está se matando por uma CPMI do Master, muito menos cortará os punhos por uma delação de Vorcaro, muito pelo contrário. Aí eu li assim e falei, mas eu não entendi. Um consenso que a delação do Vorcaro não deixaria pedra sobre pedra. E isso não interessaria nem Lula, nem aos Bolsonaro. Eu fiquei assim, mas o que tem a ver Bolsonaro com essa história? Alguém pode me explicar? Sério, eu não vou continuar lendo isso daqui, né? Vamos entender qual é o papel de Bolsonaro. Por que Bolsonaro tem medo do Daniel Vorcaro? Até aqui, Lula finge que não é com ele. Mas não se sabe até que ponto passam ilesos Rui Costa, da Casa Civil, Alexandre Silveira, de Minas e Energia, Jacques Wagner, sem contar os links do ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, com o Master, e o fato de que foi Lula quem deu décadas de toga para Dias Toffoli, ainda tem o Guido Mantega. Lula também pode ser afetado pelo óbvio desgaste de Toffoli e Alexandre de Moraes, que alimenta o discurso bolsonarista de que o Supremo age politicamente para perseguir Bolsonaro e favorecer Lula. Só narrativa, isso não acontece. Sim, houve uma clara tentativa de golpe envolvendo altas patentes militares e condenações são justas, mas como em política e eleições a realidade é volátil, essa versão da oposição tende a crescer ao longo da campanha. Por fim, o escândalo do Master interfere nos planos de Lula para outubro, que incluem um racha ao Centrão e a aproximação pragmática com o MDB e dissidentes do PSD, PP, por exemplo. Se Lula já está de tititi com Ciro Nogueira, ex-chefe da Casa Civil de Bolsonaro e o mais estridente opositor do governo no Senado, tudo pode. O grande provão em Brasília é uma eventual delação de Vorcaro atingindo, aí vem,
ministros, governadores, aliados de Bolsonaro. Quem? Não fala, não fala. Líderes do Centrão e os presidentes do Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre e Hugo Mota. E para você entender que é absurdo, que não dá nem para imaginar que ela tá falando do Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é um dos grandes líderes do Centrão. Se você fala aliados de Bolsonaro, na sequência, líderes do Centrão, não pode ser os aliados de Bolsonaro que são líderes do Centrão, né? Porque é pleonasmo, você está se repetindo. Então, assim, quem são os aliados de Bolsonaro? Tu consegue compreender a loucura disso daqui? A doença que é isso daqui? Virou doença já. Ela relata uma coisa que é verdade. A delação do Vorcaro, a tendência é não deixar pedra sobre pedra, levar Lula, Supremo e o Centrão pro buraco. Agora ela teve que colocar Bolsonaro no meio disso. Por quê? Porque ela é doente mental. Como Lula pode articular reaproximação com o Congresso e alianças eleitorais no ambiente todo contaminado? Não sei. Não tô nem aí pro Lula. Onde fica o eleitor, né? Que é o que interessa. Não, o eleitor, ele fica indignado lendo uma bosta de uma matéria como essa, tentando incriminar Bolsonaro. Além disso, há aquela velha história. Como a primeira denúncia, também a primeira delação é como o fio da meada, puxa uma atrás da outra, com os poderes vindo à tona e deteriorando os ambientes e os tabuleiros eleitorais. Se for assim, o MP e a PF e a imprensa terão muito trabalho. Eu duvido que vai ter uma delação. A República, gente, inteira vai cair, ela vai cair. Eu vou aceitar cair. Eu vou ficar de braços cruzados, esperando, né, o Vorcado delatar e eu rodar. Óbvio que não vai rolar isso. Logo, as energias políticas estão voltadas para evitar a delação do Paquito e as que podem vir em cascata. Mas a que custo? Anulações no processo? Seria o fim do mundo? Aliás, o que tantos políticos e candidatos têm medo? Nos segredos tanto de Vorcaro quanto do seu ex-sócio Augusto Lima. Quem não deve não teme. É que o pessoal teme, né? Mas a gente vai saber, ou não. Polícia Federal quebra criptografia e acessa dados de celular de Vorcaro. Teve acesso a algumas coisas que serão compartilhadas com o Supremo e a PGR. O único ponto ali relevante que deve avançar são as críticas na sociedade. Delação não deve ter. Vão tentar deixar em banho-maria e se tiver espaço, né, tentar, sei lá, dar uma derrubada aí, né, anular o processo. Mas a que custo, como pergunta a Cantanhede? Eu acho que veremos as confusões do Banco Master entrarem no debate eleitoral, viu? Acho que é muito difícil de evitar isso. Já pensou no debate na Globo? Flávio Bolsonaro, o dedo da cara do Lula. Você tava com Daniel Vorcaro, carado. Eita! Olha quanto o Lewandowski ganhava. Era seu ministro. E do Manteiga. Que preço. E quem mais ganha é o homem que perseguiu meu pai e ajudou a te descondenar. Investigação sobre resort Itaiaiá mira a atuação de primo de Toffoli. Lauro Jardim soltou uma sequência de notas aí, tentando criar confusão pra cima do Supremo. Tá doidinho aí pra ser preso. E ele usou uma palavra que eu achei curiosa. Tanto que eu grifei aqui, né, tudo de amarelo, eu só botei uma palavra em verde, ó. Porque ele vem, ó. A investigação sobre o rolo do resort Itaiaiá, que pertencia oficialmente aos irmãos de Toffoli. Ele tá sugerindo que talvez eles não sejam os donos verdadeiros, né? Assim, oficialmente é deles. Entendi. Mas que o ministro permanece como frequentador assíduo, ele está tentando sugerir uma coisa muito malvada. Tem como de suas linhas principais a atuação do empresário Mário Humberto Degani. Beto, como é conhecido por familiares, é primo de Toffoli. De acordo com pessoas a par da investigação, ele, que é o fundador do Itaiaiá, é a chave para se abrir muitas portas dessa história que ainda é nebulosa. Aí o mesmo Lauro Jardim volta para dizer: as dúvidas sobre a Maridite, empresa dos irmãos de Toffoli, que o caso Master pode esclarecer. As investigações da PF e da PGR sobre o rolo do Master levarão, inevitavelmente, a uma apuração mais detalhada da Maridite Participações, empresa que, oficialmente, pertence aos irmãos do Toffoli.
A Maridit vendeu em 2025 sua parte no hoje célebre, não pelos melhores motivos, Resort Itanhaém. Possui um terço do negócio. É como sócio o pastor Fabiano Zettel, cunhado e ex-faz-tudo do Daniel Vorcaro. Há uma série de dúvidas que investigações sobre a Maridit podem esclarecer. A empresa do Toffoli prestava serviços de consultoria? Eu não sei. Tinha contratos de prestação de serviços com direito a pagamentos mensais por parte de escritórios de advocacia? Há suspeitas de que a resposta é sim para os dois casos. A quem exatamente a Maridit transferia diretamente o dinheiro que recebia por esses trabalhos? É o que vai se querer saber. Será que vão quebrar o sigilo da Maridit e ver para onde foi o dinheiro? Bom, segundo o mesmo Lauro Jardim, o senador pede a CPI quebra o sigilo da Maridit, empresa do Toffoli que fez negócio com o cunhado de Vorcaro. Quem não deve não teme, né? Será que vão deixar quebrar? Será que vão deixar quebrar? Será que vão deixar... A República cai, mas isso daqui não chega na mão do Senado por nada. Eu duvido, mas eu duvido que isso daqui aconteça. Eu duvido que os senadores vão quebrar este sigilo. Eu duvido, mas que ia ser bonito ia, viu? Meu Deus do céu. Bom, além do Toffoli, um ex-ministro supremo, né? Antes de falar de outra pessoa ainda mais importante, o Lewandowski comprou imóvel de alvo da PF por 9,4 milhões um mês antes de bloqueio judicial. Aí eu fiquei assim só pensando, né? Falei, rapaz, salário de ministro supremo, né? Bota aí que seja 50 mil reais por mês. Pode que seja 50 mil reais líquidos, né? Que aí você multiplica aí por 12. 600 mil. Vamos arredondar, né? 600 mil. Rapaz, pro cara conseguir juntar 9 milhões e 400 mil, é muito dinheiro, viu? Meu Deus do céu, viu? É o mago da economia, o Lewandowski. O dinheiro multiplicou. Em 2024, o Ricardo Lewandowski comprou por 9,4 milhões o imóvel de Alan de Souza Young, conhecido como China, alvo da PF por sonegação bilionária no setor de combustíveis. A aquisição foi feita com o uso da empresa familiar que mantinha em sociedade com seus filhos. Será que a República fica de pé com a delação do Vorcaro? E a principal notícia aí do final de semana passado, Viviane Barsi, mulher de Dom Pedro III, assume novo caso no Supremo em defesa de Lucas Callas, sócio de Daniel Vorcaro. Isso aqui pra mim é aquele recado de eu não ligo para o que vocês acham de mim. Enfim, a mulher de Dom Pedro III passou a atuar em um novo processo na corte do marido, desta vez em defesa do empresário Lucas Callas, que é acionista, junto com o Paquito, da empresa de medicamentos Bion. O caso foi protocolado no Supremo na última segunda, dia 2, e Viviane aparece como a única advogada da causa. Eu tenho certeza que esse cara vai vencer. Perder ele não vai. Ele pode não vencer, mas perder também não vai. Aí a Malu Gaspar tava ontem lá na Globo News, né? Tá meio feia a situação aí. Acho que a Andréa Sadi se sente desconfortável a falar sobre esses casos. Ele falou, não, chama lá a Malu Gaspar, né? Porque é meio feio, né? A gente aqui é peitista. Aí eu não quero falar mal, né? Dos chefes do Lula. Chama ali a Malu Gaspar. O cenário de 26, se for confirmado, como a gente está... Peraí, esse não. Esse não. Esse aqui. Em que existe a Polícia Federal, porque no Supremo a tentativa é de abafar, no Congresso é de acordão. Agora, essas investigações... Setores do governo também. Exatamente. Inclusive, o PT da Bahia tem lá seu risco com relação ao Vorcaro, né? Tem toda uma história que fez com que o Vorcaro virasse, e o Master virasse esse banco grande a partir do crescimento que eles tiveram na Bahia, com a carteira de crédito consignado e tudo. Mas onde que eu estou querendo chegar? Eu acho que o presidente, os maqueteiros do presidente estão
estão dizendo para ele que essa vai ser uma questão. Então ele está se diferenciando porque já está chegando perto dele. Você tem desde o INSS com o Lulinha ao Master chegando aos ministros, tem Lewandowski, o Guido Mantega, todo esse entorno do Lula. Então o que ele está querendo dizer? Isso aqui não diz respeito a mim. Toda vez que ele tem chance, ele fala isso. E aí eu acho que tem um outro ponto que ele está identificando, que é o seguinte: esse caso, como você está falando, a Polícia Federal vai continuar investigando. Você tem a investigação no Rio, no Amapá, em Alagoas, só em relação ao fundo de pensão estadual. Tem uma investigação em São Paulo que está andando sobre o Master como um todo. Tem uma investigação em Brasília sobre as fraudes do Master. Tudo isso é ponta solta. Então você não tem como prever. O que você tem como fazer é dizer, olha, eu estou liberando, justamente, eu estou deixando o Banco Central investigar. O Banco Central tem autonomia, mas enfim, o Banco Central está fazendo o que tem que fazer, a Polícia Federal está fazendo o que tem que fazer, mas o mais importante, eu acho, ele está querendo mostrar, querendo se distanciar do STF, porque enquanto esse caso Master continuar criando notícias, você vai transformar esse caso num ponto de debate da campanha. Já é, no mesmo que não aconteça mais nada, já será. Então, o que ele está querendo dizer? Olha, eu estou fazendo a minha parte e não vou me meter com essa história. Agora, é muito engraçado o presidente falar em mercantilização da política, né? O que a gente viu na Lava Jato foram depoimentos de vários empresários. Vou citar só o que foi mais impactante, do Marcelo Odebrecht, dizendo que deu 300 milhões de reais no Caixa 2 para as campanhas dele e da Dilma, e que ele foi avisado. Então, assim, não é motivo de espanto, é justamente uma declaração feita por Marqueteiro para atender uma demanda específica de se distanciar da corrupção dessa vez. Você falou dos... E aí, gente? Será que vão abafar o escândalo do Master? Será que vão abafar ou será que vão investigar? Acho que não depender de Lula, né? Do PT, de toda essa turma. Eu acho que vão varrer para debaixo do tapete aí o quanto antes. Confia que Lula quer investigar tudo. Após declarações de Dom Pedro III e Toffoli, uma fratura ficou exposta no Supremo. Que dizem os bastidores da corte. Robson Boni relatou que o clima interno se deteriorou a ponto de um almoço tradicional entre ministros, que serviria para alinhar posições, ser cancelado. Aquele almoço lá do Fachin para discutir o código de conduta que não serve para porcaria nenhuma, a não ser blindar o Supremo de críticas. Já falei isso para vocês. Não caiam nessa ladainha. Esse código de conduta não vai mudar nada. Será julgado por eles mesmos. E a única coisa que vai servir esse código vai ser para falar o seguinte: tá vendo aí? Vocês não têm mais o direito de nos cobrar. Olha como nós somos humildes. Olha só, a sociedade reclama e nós, o Supremo, descemos dos pedestal para fazer autocrítica e fizemos a nossa parte. Voltamos a normal. Aí vai ser editorial do Estadão, da Globo, André Sadi falando, olha, tá vendo? Voltamos à normalidade institucional. É isso mesmo, né? Esse é o Brasil que queremos. Agora vai. Segundo Bonin, há hoje duas visões em choque. Uma defende maior liberalidade na vida privada dos ministros. E a outra, que sustenta o cargo, existe contenção máxima justamente pelo peso institucional que cada ministro carrega. Tradução: tem os normais e os anormais. É só isso. Balela, sabe? Liberalidade na vida privada. Balela, sabe? Chama pelo nome, Boninho. Eu não vou chamar, mas eu queria que você chamasse. Aí a Miriam Leitão não conseguiu também passar pano. No domingo tava lá gritando: a conduta no Supremo e a democracia. A manifestação de Moraes e Toffoli mostra que eles não entenderam a demanda da sociedade por mais transparência e prestação de contas. Eles não entenderam, eles são burros, né? Eles são analfabetos. Eles não conseguem, né, entrar na cabeça deles. É muito difícil, né? É física quântica. Sei lá. Não fica quando isso aqui é eletromagnetismo, né? Eles não compreendem. Não aprenderam isso na faculdade. A Miriam Leitão quer tirar o povo de idiota. Só pode, né? Eles não entenderam. Eles entenderam muito bem, Miriam Leitão. Eles entenderam e, após entenderem, eles rejeitaram a demanda. Eles não estão, assim, satisfeitos. Como é que eles estão satisfeitos, né? Eles não ligam pro show da imprensa, pro show do povo. Eles querem poder absoluto, poder monárquico, basicamente, né? É o imperador do Brasil.
Aí vem o Andreas. Esse safadinho aqui participou ativamente do processo de criminalização da direita, perseguiu muita gente ao lado do Felipe Moura Brasil. Agora, fica aí, né? Ai, meu Deus, olha o que está acontecendo com o Brasil. Quem poderia imaginar? Né? Ele é culpado. Não nos exclui de registrar o exotismo, sendo generoso, a barbaridade de ministros do Supremo fazendo gestões junto a senadores contra uma CPI. E qual é o argumento deles? O Supremo está exposto, nesse momento em que o Supremo está exposto, não seria bom a CPI. Mas quem expõe o Supremo? Quem? Os ministros que estão fazendo a gestão, segundo a Malu Gaspar, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Eu volto à minha pergunta. Quem expõe o Supremo Tribunal Federal? Não somos nós. Nós damos a notícia e tratamos criticamente da notícia. Para Alexandre de Moraes, nós que criticamos o Supremo Tribunal Federal, nós somos atacantes. E não há outra opção, né? Ou nós somos desinformados, ou nós temos algum déficit cognitivo, não sabemos ler, ou somos safados. Não tem outra opção. Somos nós, esses aí, com essas categorias, escolha a sua, somos nós que fazemos a exposição do Supremo, ou são eles mesmos que se expõem? Por que um ministro do Supremo deveria incomodar uma CPI? Como você diria? Eu não sei, né? Você que tinha que se perguntar aí, meu filho. Você que tinha que trazer as respostas, Andreas. Estratégia de Fachin para Código de Conduta do Supremo divide até ministros favoráveis à ideia. Em avaliações internas, Fachin indicou que conta com apoio da maior parte dos 10 ministros. Será mesmo? Mesmo entre apoiadores, no entanto, há hesitação em relação ao momento escolhido para o debate. Isso aqui é pura conversa mole. Pura conversa. Ah, não, o momento. Que momento, gente? Nunca tem momento. Sempre tem eleições. Se não for agora, aí passa as eleições. Aí se o bolsonarismo ganhar, vai falar que não pode, porque o bolsonarismo venceu. Sabe? Ainda que o bolsonarismo perca, não pode. Por quê? Porque não pode também. Tudo vai ter uma desculpa, sabe? Aí começa, não, é porque tem um início de governo, não, é porque o Congresso está mais à direita, aí pode passar um recado, pode passar impeachment. Eles não querem. Eles não querem. A única preocupação deles em passar esse código é não passar um recado político de, olha, nós perdemos. Mas esse código também não vai servir para nada. A preocupação de um grupo de ministros é que a discussão fragilize a corte e fomente ataques em meio a uma crise de imagem e no momento em que há integrantes vulneráveis por questionamentos sobre suas escolhas. Além do Fachin, Carmen Lúcia, Zanin, Fux, Mendonça e Flávio Dino. Enfim, né, eles, além de Fachin, eles comporiam um grupo que seria receptivo à concepção de uma proposta. A tradução: todo mundo menos Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. A hesitação de apoiadores e opositores também passa pela ausência de um texto formal. Ao menos 3 ministros, que têm diferentes visões sobre o tema, avaliam estar diante de uma discussão ainda abstrata. Pois é, tem nem texto. Não, precisamos de um código de conduta. Tá, o que é que vai estar nesse código? Ninguém sabe. Não serve para nada. Para uma ala de ministros, mais simpática a ideia, o Código de Ética é uma resposta importante que o Supremo deve dar à sociedade para fazer frente à crise de imagem agravada por desdobramentos da investigação sobre o Banco Master. E para fechar aqui essas paradas do Banco Master do Supremo, antes de falar do Flávio, esse foi o melhor texto que eu vi nos últimos dias, falando aí de impeachment, né? Impeachment e renúncia de juízes. Quando a corrupção alcança as instituições contramajoritárias, ou seja, o Supremo, a solução via eleições deixa de ser opção. Quando a autocontenção é mera retórica, sobram escracho, anomia e cinismo cívico. As menções a impeachment e renúncias de juízes de Supremas Cortes dispararam e com razão. Aí ele primeiro fala do mundo. Tais eventos são incomuns, mas 2 casos constantes, na Argentina e no Chile, revelam como se forma uma espiral de degradação institucional
associada a comportamentos desviantes no topo do sistema, ao mesmo tempo, oferecem um contrafactual, a possibilidade de uma resposta institucional virtuosa. O episódio argentino ilustra como a degradação institucional iniciada por Menem produziu uma contra-reação populista sobre os Kirchners, gerando uma espiral autodestrutiva marcada por escrachos violentos, perseguições e reformas extremadas. A pergunta inevitável é: o que garante que dinâmica semelhante não possa ocorrer no Brasil? Não sei, né? Não sei. Será, rapaz? Né? Não, vai ter, ó. Espiral autodestrutiva marcada por escrachos violentos, perseguições e reformas extremadas. Perseguição tá rolando tem tempo, né? Reforma extremada que viria depois. No Chile, há 2 casos instrutivos. Um juiz foi impedido por fornecer informação privilegiada à filha em um litígio imobiliário sob sua relatoria. Maravilhoso. E uma juíza foi destituída pela própria corte por tráfico de influência na instituição e conluio com o advogado. Muito diferente, né? Graças a Deus isso não acontece no Brasil. O Congresso deflagrou um processo de impeachment, mas a corte, percebendo a ameaça à sua reputação e integridade institucional, destituiu a magistrada antes mesmo da conclusão do processo. Sofia, vai lá, se aposenta, recebe lá teu salário na Intra, aí ao Brasil, fica de boa, e a gente segura aqui as pontas. E acabou resultando apenas na sanção adicional de proibição de exercício de funções públicas. O desenho institucional facilitou essa resposta. No Chile, na Alemanha e no Canadá, juízes das Supremas Cortes podem ser destituídos tanto pelo parlamento quanto pela própria corte. Na Itália, França e Espanha, o controle é predominantemente interno. No Brasil, nos Estados Unidos e na Argentina, a destituição ocorre exclusivamente via impeachment. Ainda que os membros do Supremo quisessem, no Brasil, só quem pode fazer impeachment é o Senado. A nossa situação é gravíssima. É mesmo. Ao fim e ao cabo, o que irá importar é a força da reação social à espiral de degradação institucional. Quando a corrupção alcança as instituições contra-majoritárias, a solução, via eleições, deixa de ser opção, como mostrei aqui. Quando a autocontenção é ilusória, sobra o escracho, a anomia social e o cinismo cívico avassalador. O que eu percebo é o seguinte: a gente está longe de alguma mudança mais profunda. A gente pode estar mais perto, a depender do resultado das eleições de outubro. Mas de 2019 para cá, eu acho que só nesse final de 2025 para cá que a imprensa começou a tratar impeachment como uma coisa possível e talvez necessária. Possível e talvez necessária. Porque a conversa de impeachment já rolou por muito tempo e a imprensa nunca foi favorável, sequer via, né, possibilidade, nós falamos, não, fulano ali é meio heterodoxo, né? Eles gostam dessas palavras bonitas para falar que tá falando coisa errada. Cicrano, tá fazendo isso, né? Mas é por uma boa causa. E agora não, agora a imprensa já começa a falar abertamente sobre impeachment. Tá mudando, né? De pouquinho em pouquinho o clima no Brasil. Vamos ver para que lado vai. E vamos falar de coisa boa. Sem muita treta hoje, sério mesmo. Começando aqui uma coisa bem direto ao ponto. Aqueles prints que eu até te recomendo aqui agora, né? Se tiver com o celular na mão, bate o print na tela. Se tiver vendo na TV, pega o celular, bate uma foto. Mostra para as pessoas que você conhece. Sei lá, se conhecer alguém mais humilde e acha que todo o esforço dessa pessoa, né, dessa pessoa mais humilde, para tentar dar uma educação melhor para os filhos, para ver se consegue uma ascensão social através da educação, coisa importante, mostre isso para ela. Por quê, né? Enquanto Flávio, na sua entrevista com a gente lá no Quinto, falava que para o Brasil dar certo, temos que proteger e valorizar os nossos verdadeiros heróis, professores. É preciso mudar a mentalidade dentro e fora da sala de aula, garantir respeito a esses profissionais, criar condições para que a juventude tenha um futuro próspero. Enquanto o Flávio fala isso, o que é que o Lula está fazendo? Brasil zero. Pela primeira vez, MEC deixa 45 mil deficientes visuais sem livros didáticos no início do ano letivo. Olha como Flávio cuida da educação. Olha como Lula cuida.
Cerca de 45 mil estudantes pelo país estão começando o ano letivo hoje, precisando lidar pela primeira vez com a falta do material adaptado. Entidades veem decisão política não orçamentária e alertam para o déficit cognitivo irrecuperável. A atleta diz, né? Saudade do governo Bolsonaro. A prioridade de Lula é gastar bilhões com publicidade para tentar melhorar a imagem do governo. Quando é para gastar com educação, é o gasto que não é para ensinar. É o gasto que é para tentar, né? Comprar o voto. Isso coloca aqui, né? Alfabetização em tempo integral perdem dinheiro enquanto o governo Lula prioriza o pé de meia. Pé de meia dinheirinho o cara recebe, né? Aí gasta do jeito que quiser. O pé de meia tem dinheiro. Agora, para educação, né? Para alfabetização. Ai. Esse é o governo Lula. Tu vê a diferença, né? É isso que vai estar na urna em outubro. Então, quando o Flávio fala, poxa, de um lado é o caminho das trevas, do outro é o caminho da prosperidade. O Flávio não está sendo errado. Ele não está aumentando. Não é uma lacrada. O cara está sendo realmente assim, né? Objetivo. Essa aqui eu vou dar play no áudio. Curtiu aqui. Uma das falas dele. O Brasil tem as maiores riquezas do mundo. Tem tudo para ser grande de verdade. O que falta é tirar quem tanto atrapalha o nosso país. E essa hora já chegou. Vamos mudar o Brasil. Não, não é aquele não. É esse aqui, ó. Falando de riquezas, Brasil. Tirar essas amarras regulamentatórias. E para construir a verdadeira soberania nacional, precisamos tornar o Brasil independente em áreas estratégicas. E naquilo que for possível, fechar as melhores parcerias geopolíticas. A missão é pragmatismo com valorização e fortalecimento do Brasil. Escute agora isso aqui. Acho que a pandemia teve um aprendizado nisso. Quando, pelo menos assim, a minha percepção, né? Quando você vê que para você produzir uma vacina, você necessita de um insumo de um país, você precisa da mão de obra de outro, você precisa da expertise de outro, e não necessariamente esses países têm um alinhamento geopolítico com você, você percebe que você está dependente, que a sua soberania está dependente dos interesses políticos de outros países. Então a pandemia foi um aprendizado nesse aspecto, porque todo mundo dependia da China. E você sempre com aquela pergunta, né? A China, ela está preocupada com a saúde mundial ou foi uma oportunidade que ela enxergou, muitos acusam até de ter criado propositalmente, enfim, para ganhar uma vantagem competitiva perante o mundo, para ganhar alguns trilhões de dólares, enfim. Após a pandemia, sem dúvida alguma, essa coisa inegável, a China passou a ser um player muito mais importante ainda do que já era antes da pandemia. Então, essa questão de soberania, globalmente falando, o Brasil no cenário mundial, a gente tem um oceano de oportunidades. Veja que quem postou esse recorte, dando destaque à importância, né, de ter uma agenda em busca da soberania nacional, foi o próprio Flávio. O próprio Flávio, ele fez questão de falar isso. Uma pergunta. Ele vai responder 1000 perguntas. Mas ele quis fazer um recorte para falar, gente, olha só, soberania nacional é um assunto importantíssimo. E ele explica por quê. Ele fala por que a gente tem que investir em algumas áreas estratégicas. Vai ficar dependendo dos outros? E ele cita o exemplo da pandemia. Já pensou? Pera aí, cara. Pera aí. Enquanto o Flávio tá falando isso, tu não vê isso da boca do Lula, né? Tu viu lá como foi na época do tarifaço, a soberania nacional. Aquele papo maluco, puramente lacrador da turminha da esquerda só pra lacrar. O Flávio tá falando isso, não tem mais ninguém. Tu viu Caiado falando de soberania nacional? Tu viu o Ratinho Júnior? Tu viu Zema? Tu viu Eduardo Leite? Tu viu quem mais falando de soberania nacional? Aí você vê, ó. Financial Times. Alternativas europeias, a Visa e Mastercard são urgentemente necessárias, afirma a chefe do setor bancário. As empresas de processamento de pagamentos dos Estados Unidos são responsáveis por cerca de 2/3 das transações com cartão na zona do euro. O que o Financial Times está discutindo? Soberania. Soberania econômica. Você não depender de outro país. A Europa passou a enxergar a Visa e Mastercard como risco sistêmico, porque entendeu algo básico. Meios de pagamento são infraestrutura crítica.
Dependência externa, só parece eficiência até o dia que vira instrumento de pressão. A Faria Lima ainda está estacionada na pauta do ajuste fiscal, enquanto o mundo reorganiza o controle sobre sistemas essenciais. No Brasil, esse debate sequer avança. Qualquer menção ao tema é rapidamente tratada como heresia econômica. Quem que está tratando sobre isso é o Flávio. Como é que a Faria Lima trata o Flávio? Quem é o candidato que a Faria Lima queria? Não tem como não, velho. Gente, isso daqui é apenas uma das revistas mais famosas do mundo, né, no âmbito econômico. Financial Times e The Economist, as duas maiores, falando da importância de soberania, que é a soberania econômica, você conseguir realmente gerenciar os seus meios de pagamento. Dinheiro ir e voltar é muito importante. Vai ficar dependendo dos outros? E o Trump der a doida? E se o próximo presidente der a doida? Acontecer qualquer coisa? E aí, fazer o quê? Quem é que tá falando de soberania nacional do Brasil? É o Flávio. São as pautas da nossa era. Teve aí a eleição no Japão agora, a Saiki, esqueci o nome da primeira-ministra. Bicho, passou o trator, mais de 350 cadeiras, o parlamento tem 460 e pouco, se eu não me engano. Meu Deus do céu. Passou o trator. Pauta central dela, soberania, reindustrialização. É o que o Flávio está falando. O único nome da direita que vem compreendendo as pautas, né, desse novo mundo que a gente tá inserido é o Flávio Bolsonaro. Com a jovem liderança da direita conservadora, Marion Marechal, preocupações na Europa são muito semelhantes às do Brasil. Insegurança, agenda woke, ativismo judicial. Ele ouviu muito sobre problemas de perseguição judicial na França. E o Eduardo complementa uma das maiores lideranças da direita francesa e europeia. Marion, ela é sobrinha da Le Pen e levanta bandeiras pela ordem, redução de criminalidade, controle de fronteiras, sem medo de expor os temas mais sensíveis impactantes, né, para a cultura ocidental. Além desse encontro, lá tem bastidores. Tanto naquele ali nem tanto. Agora esse aqui tem bastidores melhores. Lideranças da Europa convergem que o Brasil será mais estratégico do que nunca em áreas sensíveis, como energia, segurança alimentar, minerais raros. Não vamos preparar um plano de governo, vamos apresentar um projeto de longo prazo para o Brasil. Fale que existe alguém que tem um apoio mais racional à candidatura do Flávio do que eu e fale miseravelmente. O que é que eu tô falando aqui? Tem 2, 3 anos, né? Os meninos do Kita até botou na capa da entrevista com o Flávio, né? Qual é o plano? E como quem pergunta, qual é o plano? Tá aí, bicho. É o que eu peço, é que eu quero um projeto de país, de nação. Entender. Somos um país, não é só o governo. Não. Temos que consertar a nação como um todo. E aí o Flávio se encontrou com Alexandre Del Valle, PhD em Geopolítica, Alexandre Pessey, do IFP, que é Instituto de Formação Política, e Thierry Mariani, ex-ministro de Transporte da França e deputado europeu. Flávio ouviu deles diversas coisas, sobre diversos assuntos diferentes, inclusive críticas, né? A turminha liberal, eu sei disso. Deixarei para depois o Arthur falar disso em um pouco mais de detalhes, mas eu sei que nesse encontro aí o que o Flávio achou mais interessante, uma das coisas que ele achou mais interessante foi nesse bate-papo com o Thierry não, com o Alexandre, o Pessey, explicando o que é o IFP. Esse IFP é um instituto, é como se fosse uma formação, uma escola de formação de líderes e lideranças políticas. E não é um instituto que está dentro de um partido político. Seria mais ou menos, porque assim, só para citar uma coisa que vocês já devem ter escutado falar, porque a gente comenta em vídeo, como a Heritage Foundation. A Heritage está bem próxima, é porque nos Estados Unidos só tem 2 partidos, né? Ou é democrata ou é republicano. Tem mais de 2 partidos, eu sei. É porque assim, com chance mesmo de levar, é democrata versus republicano. Aí tem as alas. Mas isso daqui, gente, trabalha com todos os partidos da direita da França. Formando pessoas, sabe? Trazendo conteúdo mais denso. Auxiliando para você realmente ter políticos que consigam gerir o Estado. O Flávio viu, entendeu, falou, cara, dá para trazer isso para o Brasil, e ele ouviu que, cara, dá para trazer. Não é trazer esse instituto, mas
a forma como ele funciona e trazer para o Brasil. Assim, ele está tendo a oportunidade de ver como funciona um movimento político de direita realmente organizado, ouvindo da boca de quem gerencia, quem faz, quem já entregou o resultado, já colocou em prática. E falou, cara, a gente tem que levar isso para o Brasil. Flávio também se encontrou com o bilionário, ele não colocou, mas estou falando para vocês, Vicente Baloré. Não sei como é que se pronuncia o sobrenome dele. Aquele cristão ali não foi à toa, não. Também tem fofocas. Uma pessoa incrível e grande referência na França. Deus tem colocado em minha vida pessoas que eu nunca imaginei conhecer, que podem fazer ainda mais para impactar positivamente a vida de milhões de pessoas pelo mundo e, claro, também no Brasil. No futuro, não tão distante, excelentes notícias para os cristãos brasileiros. Esse cara, pensa num mega empresário, bilionário, mega empresário. É aquele cara que se pegar o telefone, liga lá pro dono da Louis Vuitton e vai atender. Faz parte. É aquele métier no Brasil, quando você vê aqueles eventos tipo Grupo Sério, a galera se conhece. Esse é realmente a manda-chuva. É um cara que ganhou muito dinheiro lá atrás e depois, cara, falou, bicho, não dá pra ser assim, né? A gente tem que tomar um lado. E aí na conversa que teve com esse cara, o cara perguntou pro Flávio, você acredita em Deus, né? Ele falou, eu sou cristão, sim, acredito em Deus. O cara falou, tem que falar isso aí, velho, isso é importante, sabe? Hoje em dia aqui na França, a galera tá entendendo isso, os políticos aqui na Europa estão entendendo. A gente tem que deixar claro, nossos valores, sabe? A nossa linha de o que a gente acredita, o que a gente defende. Aí ele falou isso pro Flávio, falou assim, pô, né? Então eu vou falar, onde eu for, eu vou falar. Ele falou, cara, a gente não pode ter vergonha de falar isso. E esse cara hoje, obviamente ele segue com os negócios dele, mas ele também, hoje, é um daqueles empresários. Não tem aquela turma da esquerda, tipo, sei lá, o Soros. Ele não vai fazer o que o Soros faz. Mas ele é um cara que compreende que a fortuna que ele tem também tem que ser usada para o bem. E esse é um cara que já foi perseguido pela justiça. Ele contou pro Flávio algum desses episódios. Ele também tem pés na parte de mídia, de comunicação. Contou algumas coisas pro Flávio também. E o Flávio pôde ver, né? Conversar com alguém que realmente, sim, tem cacife. Tem cacife. Flávio também esteve na TV francesa. Ou TV mais da direita. No Brasil tem, né? Na Globo o Flávio não tem espaço. Mas tem espaço internacionalmente. Vendendo, sabe? O seu peixe. Criando toda uma imagem. Importante. Um estadista. Para quando chegar ao poder, não ser aquela gritaria como era contra Bolsonaro. E a gente não sabe nem como se defender, não sabe nem quais são os canais, né? O Flávio está criando toda uma rede de contatos. Primeira coisa que tentarem fazer contra ele, aperta um botão, tem com quem falar na França, que possui vários eurodeputados que podem levar para o Parlamento Europeu, tem os seus contatos em Portugal, tem contatos no mundo árabe, contatos agora nos Estados Unidos, e a coisa está crescendo. Foi lá defender o Jair, falou também no Macron, meteu o pau no Macron. A direita francesa já gostou do cara, né? Flávio Bolsonaro dispara contra Macron, diz que irá resgatar o Brasil. Andou diz ao canal CNews que o presidente francês vai ao Brasil para tirar fotos abraçando árvores e criticava Bolsonaro apenas por motivação ideológica. Outro trecho aqui, né? Flávio Bolsonaro, sobre a candidatura à eleição presidencial brasileira. O Brasil deve ser salvo com propostas modernas. Também no jornal impresso. Maria. A máquina, esse cara. Tá ali a foto do nosso queridíssimo Jair. Quer ver? E sabe como é que eu sei desses bastidores, né? Dessas coisas que aconteceram com o Flávio? E também sei de outras, mas eu não vou contar, não. Sabe como é que eu sei? Mas antes disso, né? Antes de falar do que eu sei. Aqui eu só coloquei no Google rápido, né? Eu botei assim: Flávio na França. Já virou notícia no Metrópolis, notícia na Veja, Poder 360, Estadão, Folha de São Paulo, né? Duas no Metrópolis. Até o Brasil 247 tá falando sobre isso. Aí eu pergunto a vocês, e será que os aliados dão a devida atenção? Sabe como é que eu sei todas essas agendas? Aqui, ó. Tá vendo ali em cima? Arthur Machado? Quais são as agendas aí do Flávio lá na França? Quem organizou foi o Arthur. Quem organizou foi o Arthur. Parabéns, Arthur. A galera, a gente, adora reclamar, adora apontar o dedo, sabe? Mas o que acontece hoje, vocês veem, sabe?
quem reclama, quem tenta realmente ajudar. A gente tá aqui, né? Dia sim, dia também. E aí eu queria relembrar uma coisinha pra vocês, que não é treta não, de verdade. É só pra mostrar que eu sigo defendendo meio que as mesmas coisas, né? Deixa eu botar aqui na capa. Esse aqui era o Atlas de outubro de 2024. O período de eleição. Aí nesse Atlas, lá quando falava de eleição, direita e tudo mais, né? Dos intergalácticos, o último subtema era o seguinte: julgando pelos frutos. Eu tinha proposto em outubro de 2024 a gente abandonar aquela história do ai, se pensa 80% igual a mim, é meu aliado. Assim, e eu falava o quê? Eu falava, gente, ninguém sabe quantificar o que é pensar 80% igual. Então vamos tentar buscar coisas mais objetivas sobre o que é ser um aliado, o que faz alguém ser um bom aliado. Vamos tentar colocar critérios mais objetivos do que, sabe, uma frase de efeito. Aí eu botei aqui a árvore, né? Vamos conhecer a árvore por seus frutos. E o que é que eu colocava na época, né? À luz aí dessas agendas que o Arthur vem tentando aí, né? Organizar. O que faz um bom aliado? Participa ativamente do embate político. Esse aliado está presente em campanhas, debates, mobilizações, mostrando compromisso com a causa ao enfrentar diretamente opositores e sustentar a posição do grupo em público. Qual a posição do público? Para mim, a posição do Jair, véio, que falou que o Flávio é o candidato. E defender isso ferrenhamente. Vai falar, não, é defender ferrenhamente, onde for. Onde for. Aí você lembra aí das pessoas que, em tese, são aliadas. E aí você pensa se elas estão participando ativamente. Montar uma base de apoio. Trabalha para fortalecer a estrutura política, construindo coalizões, organizando grupo, reforçando a unidade, criando uma base sólida que impulsiona o crescimento e a estabilidade do movimento. Traz soluções viáveis, em vez de apenas levantar problemas. O aliado sugere soluções práticas, trabalha para implementá-las, contribuindo ativamente para o avanço do grupo. Organiza eventos, igual esses eventos aí que o Arthur organizou. Gente da High Society francesa. E hoje já teve mais, já recebi aqui a foto, já tá lá bonitinho. O Arthur é o cara até humilde, você vê, né? Nenhuma foto ele quis ficar do lado, aparecer, nem nada. Porque cara que tem que brilhar mesmo é o Flávio. Ele age para dar visibilidade ao grupo em diferentes públicos, criando eventos, palestras, debates que aumentem a exposição e credibilidade, atraindo possíveis novos apoiadores e aliados. Eu aqui no meu canal reclamo de muita coisa que eu acho que tá errada. Agora pega a entrevista que a gente fez com o Flávio. Você viu ali, do início até o fim. Do início até o fim. Porque, assim, o canal aqui, eu sei que é minha audiência. Tô falando com vocês. Vamos pra direita. Aquela entrevista pro Flávio, muita gente ia assistir. Gente que não é da minha audiência nem nada. Qual era o nosso objetivo ali? Cara, a gente passou ali aquela entrevista, obviamente, já sabia de antecedência que ia acontecer, né? Eu ia sair contando pra vocês. E a gente discutiu tanto internamente o que é que a gente vai falar, o que a gente vai deixar de fazer, de pergunta, até ter, tipo, uma pauta. Eu fiquei todo preocupado, pô. Na mensagem que ela falou, cara, a gente tem que conversar. Vamos com o amigo meu, a gente sentar aqui e conversar, velho. Não quero passar nenhuma bola quadrada pro Flávio. Pô, fala disso, pô, não, isso aqui é meio ruim, não, e aquilo ali, não, isso aqui também, pô, vamos falar, velho, vamos tentar colocar aqui perguntas que eu sabia que algumas, se você olhar até nos questionamentos que eu fiz, eu falava, pô, tem alguns setores que às vezes não são da direita e tal, que eles querem isso. A gente tentou direcionar aquela entrevista de modo que quem não é convertido da direita possa ver o Flávio falando sobre temas que com certeza é do interesse de alguém, bicho. Porque eu acho que isso que um aliado faz, né? Não é usar a entrevista pra lacrar em cima e fazer isso. Não, cara, vamos fazer aqui pra tentar levantar a bola do Flávio, pô. A gente levanta pra ele cortar. É isso aí. Sou chapa branca. Oferece apoio logístico e material. Pois é. Recurso, infraestrutura. Tá lá. Tá rodando. Mas tá rodando bonito a França. Proporciona conselhos estratégicos, né? Em vez de agir por impulso, analisa, planeja as ações, trazendo insights, orientações que permitem ao grupo antecipar obstáculos, otimizar seus esforços, defende publicamente o grupo. Esse aliado é uma voz de defesa do grupo em diferentes espaços, mídias, redes sociais, reuniões, ajudando a legitimar a causa e evitar que a imagem do grupo seja manchada por críticas externas. Ele mobiliza sua própria rede de contatos, né, da sua influência para recrutar mais apoio e integrar pessoas de seu círculo social, aumentando a base de apoio do grupo.
Uma promessa. Uma coisa que eu acabei contando com o passar dos anos. Aquele podcast de Bolsonaro lá atrás, em 2022, com Cariani e Paulo Musi, eu tirei aquilo ali do papel. Foi um parto. Eu já fiz isso no passado. Tenho certeza. Esse engajamento que vocês me dão, que são os números que eu tenho, venham tentando usar para abrir portas. Quero que Flávio Bolsonaro rode no Brasil, fora da bolha da política. Quero que o Flávio rode na bolha do entretenimento. E tem uns nomes na cabeça que eu tô tentando criar relacionamento. Botar pro Flávio aí aparecer. Nos canais aí, falar, olha lá. Botar pro Flávio rodar. Pensando aí nas paradas. Porque isso é importante, velho. É usar, sabe? Não é ficar de braços cruzados. Eu não estou esperando o Flávio me falar qual é o plano dele. Eu não tô. Eu tô aqui pra ajudar, Flávio. Eu tô aqui pensando em ideias. O que a gente pode fazer? Sabe? Já dei até sugestão para uns amigos. Se você tiver algum jovem ouvindo, alguém com experiência, uma coisa que eu acho que a gente tem que botar pra andar, cara, são memes, velho. Tem que botar pra andar os memes. Tive umas ideias pra ser pessoal, a gente tem que botar, viralizar. Fazer isso, gente. Ficar de braço cruzado, participar de reunião. Não. Tamo junto, Flávio. Vamos nessa. Ainda colocava, né? Prioriza objetivos coletivos, ajuda a criar uma narrativa unificada, age como mediador. E depois o que fazia o intergaláctico, né? Aí na época eu ia lá e dá uma lida. Outro ponto aqui que eu acho que vale a pena comentar, gente, é que a maior parte dessas notícias aqui que saíram, algumas foi boa vontade da empresa, pouquíssimas. As do Metrópolis não. As do Metrópolis, pessoas que vocês conhecem e que vocês gostam, acionarem aí pessoas, falar, cara, dá uma visibilidade nisso daqui, publica. O Brasil do Cassete também foi aleatório. Enfim, algum desses portais, pessoas que vocês conhecem e gostam, entrou em contato com o jornalista para publicizar, mas o Partido Liberal, o do Valdemar, pouco fez, pouco divulga. E uma coisa que eu achava que era importante é que existisse um entendimento que a campanha do Flávio tem que estar fora do partido. No sentido que a campanha do Flávio tem que ser maior do que o partido. A gente não pode só ficar pensando assim, não, isso aqui vai ser bom pro PL, então se for bom pro PL, a gente vai fazer também pipipi, popopô. Meu amigo, a campanha do Flávio, ela já começou. Vamos tratar as coisas, né? Vamos parar de fingimento, aquele papo, não, eu sou pré-candidato. Ele é candidato, a campanha já começou, sabe? Os políticos envolvidos e a estrutura do PL deveria estar aí, né, mergulhado de cabeça. Quando o Valdemar quer falar com a imprensa, Duda Lima coloca ele na Globo News. Coloca nota em todos os cantos. Quando o Lauro Jardim falou alguma coisa do Valdemar que ele não gosta, Ave Maria, não dá 15 minutos, tá lá a atualização do Duda Lima. Aí vem o Lauro Jardim, não é atualização. O PL entrou em contato e falou isso e isso. Então vamos trabalhar, pô. Vamos trabalhar. Cadê aí a equipe, né? A coordenação da campanha do Flávio? Vamos trabalhar, velho. Vamos trabalhar. Ontem aí deu trabalho o pessoal botar na imprensa. Graças a Deus. Flávio aí tem seu irmão Eduardo Bolsonaro, que também o ajuda. Criou algum relacionamento aí nesse tempo. Mas vou falar pra vocês, viu? E galera descansada, viu? Deve ser porque é domingo. Domingo não, foi segunda-feira, né? É isso é. Povo descansado, ver esse povo vai dar direito. É porque político só trabalha a partir de terça, né? Deve ser por isso. Aí, pra falar de comunicação, a gente chega aqui meio que nos finalmente. A Anitta escreveu um textinho, e ela é da área de comunicação, que eu achei bacana. Ela faz... Isso aqui, pra mim, é uma verdadeira autocrítica, não uma crítica construtiva. Apontando direção e tentando olhar pra situação, sem querer achar culpados, assim, ficar apontando o dedo, ou colocar, como sempre, o povo gosta de fazer, né? A culpa em Bolsonaro. Mas ela fala o seguinte... Eu passei 4 anos do governo Bolsonaro dizendo a mesma coisa, repetindo, insistindo, quase implorando. Comunicação não é vaidade, não é firula, não é gasto inútil. Comunicação é arma e ninguém vence uma guerra indo desarmado. O Flávio agora reconhece isso. Ela compartilha ela tá compartilhando uma postagem da PAN que tem um vídeo do Flávio defendendo um pouco. A gente tem que cair para dentro da comunicação. Comunicação é um setor importante em qualquer governo. O Flávio agora reconhece isso, reconhece que não dá para governar esperando que a verdade apareça sozinha, muito menos num país onde a grande mídia atua politicamente, desumaniza, distorce,
invisibiliza entregas e transforma qualquer microfato em escândalo quando convém. Isso eu disse desde o primeiro ano, desde o primeiro ataque coordenado. Mas esse erro não começou no meio do governo. Esse erro começou na transição do governo. Na transição para o governo Bolsonaro, essa arma foi voluntariamente desmontada. E não foi ingenuidade, foi ação deliberada. Venderam a ideia de que só havia gente de confiança na transição. Mentira. Havia pessoas colocadas ali justamente para implodir o governo desde o início, em várias áreas e em vários ministérios sob o rótulo de técnicos. Foi ali que decidiram rebaixar a SECOM. Até então, no governo anterior, a comunicação tinha status ministerial, era um ministério, ou seja, orçamento, autonomia, peso político, acesso direto à presidência. Essa era a SECOM. Na transição de Bolsonaro, a SECOM perdeu tudo isso de uma vez só. Será que isso foi aleatório? Foi rebaixada a secretaria, perdeu status de ministério, perdeu orçamento, perdeu força institucional, perdeu capacidade de enfrentamento. Isso não é detalhe administrativo, isso é decisão estratégica, estrategicamente feita para destruir o governo Bolsonaro. Foi ali que o movimento de implosão começou. No início do governo, a situação só piorou. A comunicação foi colocada na mão de um militar, o Santos Cruz. Alguém que não compreendia a guerra narrativa, que tratava a comunicação como risco, não como ferramenta, e que trabalhou ativamente contra qualquer lógica de enfrentamento político. Esse foi o primeiro passo da pavimentação da implosão. Ao mesmo tempo, venderam para o próprio presidente uma mentira perigosíssima. A de que comunicação não é ferramenta, de que comunicação só serve para encher o bolso de emissora. Isso é mentira. A comunicação é risco, é enfrentamento político, é defesa de reputação. Demonizar a comunicação foi uma cegueira estratégica gigantesca. Quando a estrutura já estava desmontada e claramente não funcionava, veio o passo seguinte: subordinar a SECOM ao Ministério das Comunicações. E esse ministério ficou nas mãos do Fábio Faria, indicação política do Centrão, fantoche do Kassab, casado com quem atualmente comanda um canal de TV voltado para a política, no SBT News. É óbvio que o Flávio não pode falar dessa parte da história, eu posso. Não foi erro, foi boicote interno. O militar pavimentou a implosão, o fantoche do Kassab entrou para finalizar o trabalho. Enquanto isso, convenceram o Bolsonaro de que bastava governar bem e deixar que as redes sociais resolvessem o resto. Isso foi dito a alguém que não compreendia a guerra de narrativa. Rede social sozinha, só a rede social, não constrói imagem institucional. Sozinha não sustenta a reputação de governo, nem gestão pública. Rede social pode funcionar para pessoas, para governantes não. Ela viraliza desgraça, piada, vídeo de gatinho, indignação momentânea, mas não sustenta imagem institucional, não fixa legado, não substitui um composto de comunicação amplo e estruturado. E o próprio alcance da rede social não é o mesmo. Você pode ser o melhor governante do mundo. Se você não constrói reputação, se você não sustenta essa reputação todos os dias, se você não conta a sua própria história e não se defende, você simplesmente não existe. Governo que não comunica vira refém da narrativa de qualquer um. A galinha precisa carcarejar quando bota o ovo. Se ela não carcareja, alguém vai dizer que o ovo não existe, ou pior, que é o ovo do vizinho. Quer ver um exemplo? Quantas obras que começaram no governo Bolsonaro estavam basicamente prontas, ou até terminaram no governo Bolsonaro, estavam prontas já. O PT não tentou nos últimos anos falar que o Lula que fez. Não foi o Lula que fez. Quantas e quantas obras? O Lula quer ser o pai da criança. Então, se você não vendeu seu peixe, aparece o espertinho. Não é do vizinho, é do Lula. É do Lula, sim. Uhum. O resultado foi esse. O adversário escolheu o campo de batalha. A imprensa atacava no terreno dela, criava crise, distorcia a fala, editava a imagem e o governo assistia. Quem acompanhou o governo Bolsonaro vai lembrar. Diversas pessoas falavam: bicho, olha lá, rapaz, a SECOM não vai trabalhar não. Eita, aí tinha até pé na rede social. Tá melhor que a SECOM. Apareceu alguém para desmentir a mentira. Tá melhor que a SECOM. E ainda torcia para que a SECOM do governo Bolsonaro, né, torcia para as tias e tias do Zap, tias do churrasco, desmentissem tudo por aí. Inclusive, meus parabéns às tias e os tios. Porque se não fosse isso, o estrago teria sido infinitamente maior e hoje nem estaríamos falando de um legado ainda existente de Jair Bolsonaro. E Bolsonaro ainda é relembrado é por conta das tias do Zap. Vocês seguem aí, né, os eleitos pelo Jair. Vocês veem aí como eles
se preocupam com o Bolsonaro, né? Vocês veem, nossa, que baita preocupação. Os escândalos que tinha no governo. Lembra aquele, sei lá, o do leite condensado? Que o pessoal correu pra... Quem foi que desmentia? Era o povo na rede social. Sempre era a população. Aí depois de 3, 4 dias que aparecia a Secom, ninguém nem lembrava mais. O desgaste já tinha sido gerado e ficava por isso mesmo. Gestão estratégica de comunicação é antecipar a crise, não reagir depois que ela explode. É responder antes da mentira virar verdade. É arrastar o adversário para o teu campo de batalha, não lutar no dele. Não é porque alguém fala mais alto que é bruto. Não é porque alguém é direto que é despreparado. Isso se trabalha. Mas para isso, né, precisa querer ouvir, entender o jogo e principalmente parar de tratar a comunicação como um pecado. Esse moralismo burro de não podemos gastar com comunicação custa caro, muito caro. No fim, o maior problema do governo Bolsonaro não foi a falta de entrega, foi a falta de gestão estratégica de comunicação e execução. Governo só é governo se as pessoas enxergarem que ele governa. Político só é forte se as pessoas souberem o que ele fez, o que ele defende, por que ele importa e como ele é de verdade. E me desculpe se você é frequentador apenas da bolha do Twitter. Lá fora, no mundo real, a realidade tem outro sabor. Se você não conta a sua história, os outros vão contá-la por você. No caso do governo Bolsonaro, deixaram que contassem desde a transição. E eu repito, o que hoje disse durante os 4 anos de governo e sigo dizendo até hoje. Se você não sabe o que fazer, não chute, não teste, não tente aprender na força. Parem de demonizar profissionais. Contrate um profissional decente. Comunicação de verdade é trabalho profissional, não é militância, não é improviso, não é favor. Existe profissional, existe agente político. Confundir os dois como um preço alto, às vezes tão alto que chega ao ponto, né, de não ter mais volta. Pelo que eu, graças a Deus, venho podendo observar, Flávio tá com um discurso bem maduro e com a visão de Brasil e de mundo, cara, muito boa, viu? Muito boa, surpreendendo. Flávio pôde ouvir algumas coisas na França e com certeza colocaram ele para pensar a boca lá de deputados, né? Tanto do partido lá do Sarkozy como da RN da Le Pen. Não lembro o nome do partido, não sei se é republicano, não lembro agora. Ouviu muita coisa. Tenho certeza aí que o Flávio não voltará para o Brasil do mesmo jeito. Voltará com um discurso ainda mais coeso, sem ficar idas e vindas, sem deixar pontas soltas. E olha que o Flávio Bolsonaro, vocês estão acompanhando, desde que lançou a campanha até agora não teve uma única polêmica. O homem é o rei de fugir das polêmicas. E aí, só para terminar, porque a gente tá falando de comunicação, por exemplo, essa daqui é aquela típica nota que vale a pena rebater o que sai na imprensa, né? Matéria da Folha. Disputa entre Michele e Flávio impactará o bolsonarismo no Congresso. Distanciamento de evangélicos tende a reduzir a influência do clã. E a Sarita diz, poxa, avalia uma nota aí, né? Desmentindo esse tipo de acusação. Aí a Sarita colocou aqui 2 parágrafos. Uma mulher tomou para si o papel de denunciar o nepotismo dentro do clã Bolsonaro. Depois de chamar Nicolas, e não Flávio, de líder da direita, Michele Bolsonaro apoiou a candidatura de Carol de Tônia ao Senado, contra a indicação de Carlos. Há muito em jogo para Michele neste ano. A decisão de Tarcísio de disputar o governo de São Paulo numa presidência a afetou diretamente. Ela era apontada como possível candidata a vice em uma chapa considerada mais competitiva do que encabeçada pelo Flávio. E a Sarita complementa dizendo, né? A matéria diz que a ação da ex-primeira-dama pode levar o público evangélico e feminino a rejeitarem o Flávio Bolsonaro. É nisso que Lula aposta, conquistar o público evangélico e ampliar a rejeição ao nome Bolsonaro entre o público feminino. Complicado. É a típica coisa, né? Vale a pena comentar, vale a pena, vale, rebater. E Goiás, terra de Major Vitor Hugo. Major Vitor Hugo hoje ele não tem nem mandato. Terra de Gustavo Gayer. Terra de quem mais? Quem mais de Goiás? Conheço o Vitor Hugo, mas o Vitor sem mandato. Vai vir agora para federal. E do Gustavo Gayer. Pois bem, deputada do PL contraria Flávio Bolsonaro do PL e declara apoio a Caiado. Magna Mofato volta ao PL, apoia a Caiado da presidência, não endossa a candidatura do Flávio. Pode cobrar, gente? Ou se cobrar tá dívida na direita? Aqui, pra mim, eu acho que a Michele Bolsonaro devia rebater. Cara, as lideranças da direita em Goiás deviam falar sobre isso. Gustavo Gaia podia vir falar sobre isso, né?
Inclusive, estão falando lá que o Caiado tá se engraçando pra colocar um esquerdeiro aí. Qual é o nome do cara? Daniel, alguma coisa? Deixa eu ver. Tem o nome aqui. Deixa eu ver. Tá conversando isso até com um amigo mais cedo. Daniel Vilela. Tem até o vídeo dele fazendo L. Aqui, no meu celular. Pois é, né? Que coisa, viu? Rapaz. Vendo aqui? Pois é. Lá em Goiás tem o Wilder, né? Que acho que é senador, tá querendo vir aí pro governo. O Major Vitor Hugo e o Gustavo Gaia, velho, deviam rebater aí, né? Expor quem é o Vilela, né? Mostra ele fazendo L. Fala, cara, nosso candidato aí é o Wilder. Vamos cair pra dentro. Mas não pode nem cobrar, né? O Gaia não gosta de ser cobrado, não. Desculpa aí, viu, Gaia? Desculpa aí. E só pra encerrar o vídeo. Deixa eu ver. Nossa, ainda tem umas coisas. Eita, botando um monte de coisa ainda. Vamos acelerar. Já tinha dito pra vocês. Isso é uma matéria confirmando. Escolha de vice. Flávio não conversou com ninguém. Tem vários partidos na mesa. Flávio tá colocando União Brasil, PP, Podemos, Republicanos, Novo. Tudo isso daí, bicho. Dá pra conversar. Dá pra conversar. Quem sabe ter como vice. Não falou do PSD, acho que pra não dar moral. Mas acho que também é capaz de conversar com o Kassab também. Se não ficar nessa empurriação de vai ser o Caiado, vai ser o Eduardo Leite. Flávio disse que vai deixar pra conversar de vice lá pra frente. Lá pra frente. Não é hora de falar sobre vice. E o Flávio tá fazendo isso, pessoal, porque quanto mais o tempo passa, mais a candidatura do Flávio se consolida. Quanto mais consolidada for a candidatura do Flávio, quem é que vai querer se arriscar pra perder a troco de nada? Podendo, né, compor um governo e ter alguma coisa a ganhar, né? Governar o país juntos. Então, Flávio não tem pressa. Não acho que vale a pena vocês ficarem cobrando, especulando. Deixa o Flávio no tempo dele, ele vai saber qual é o tempo certo e discutir sobre vice. E eu já falei, o vice quer apontar, tem minha bênção, duvido que teremos uma chapa pura, duvido, não adianta, não vai ter alguma composição. Como o Flávio é o cabeça de chapa, para mim o que vier, tanto faz. É o Flávio presidente, vamos nessa. Aqui só pra gente dar uma risada, né? Os nossos analistas da Faria Lima... O Pantera tá revoltado nas últimas horas. O Pantera tá revoltado. Aí o pessoal relembra, né? O nosso super analista. Melhor opção é Amoedo, depois Meirelles, depois Chuchu. O único com chance de segundo turno é o Chuchu. Era em 2018, viu? O problema completo se viver desconectado da realidade. Excesso pelo contato no elevador da Faria Lima e a turma do beach tênis. E aqui é outra postagem, olha. Alckmin mais Meirelles vão derreter Bozo. Se ele desidratar 20% do que tem hoje, pode ficar fora do segundo turno. E Alckmin pode não subir o suficiente nenhum dos dois irem para o segundo turno. Roleta russa. Pois é. Vão derreter o Bozo. Tudo que o Ferri te falar, faça o contrário. Vai dar certo. E aí sim, pra gente encerrar o vídeo, né? Pelo amor de Deus, é isso mesmo. Saiu ontem na Veja a força inédita de Flávio Bolsonaro. Que é do Zap. E o número que pode mudar o jogo, né? Saiu a Real Time Big Data e trouxe, né, um sinal fora da curva para esse momento que a gente vive. Estamos longe ainda da eleição. Até o ano de eleição, mas tá meio longe. O percentual de indecisos. 31% dos entrevistados afirmando que ainda não sabem em quem vão votar. E esse número, ele tá abaixo da média. Ou seja, muita gente já tem o seu candidato. Muita gente já escolheu que lado vai votar. Os números já estão definidos. Esse fator ajuda a explicar porque Lula já sai com 28% na espontânea e salta para 39% na estimulada. Um crescimento relevante, mas dentro do esperado para quem ocorre o cargo de presidente. E o que é que explica o salto do Flávio Bolsonaro? O dado mais expressivo, porém, está no outro lado da polarização. Flávio Bolsonaro parte de 14% na espontânea e chega a 30% quando os nomes são apresentados aos eleitores. Na leitura de Paulino, trata-se de um fenômeno raro. O sobrenome Bolsonaro demonstra uma força inédita de transferência de voto. Diferentemente de heranças políticas tradicionais, o crescimento de Flávio ocorre de forma rápida e quase automática, mesmo sem uma campanha estruturada ou um lançamento formal de candidatura.
E outro ponto curioso, outro ponto de destaque é o chamado teto eleitoral. De acordo com Paulino, os números indicam que Lula já opera próximo de seu limite máximo de intenções de voto, especialmente nas simulações de segundo turno. No caso de Flávio, o teto ainda é desconhecido. A gente não sabe até onde ele pode chegar, ressaltando que será, né, um dos principais pontos de observação ao longo da campanha. Para mim, a tendência é que o Lula já está no seu limite hoje. E conforme o tempo for passar, a única coisa que pode acontecer é o Lula perder eleitores. Eu não acho que o Lula vai conseguir ganhar novos eleitores. Gente, o Lula já é político há mais de 50 anos. Desde 89 o Lula está disputando a eleição, pô. Desde 89. Todo mundo sabe quem é o Lula. Quase todo mundo vivo já foi governado por Lula mais de uma vez. Pera aí, pô. Não dá. Vai continuar votando no Lula? Ainda tá em dúvida se vai votar no Lula? Não, quem vai votar no Lula acho que já tomou a decisão. Até outubro agora é tirar a voto do Lula, né? Tirar a voto do Lula, mostrar o que é governo, despertar mentes e corações. E é isso. Parabéns aqui de novo pro Arthur. Tem que elogiar, né, meu amigo? Parabéns aí, tá mostrando como se faz, né? Agendas. Mostrando aí, né? O resto aí só reclama. Eu queria que o pessoal, sabe, só compartilhasse o Flávio, velho. Não precisa falar nada além disso, não. O Flávio tá lá, bonitinho, sozinho. Mas a tal união da direita que o pessoal tanto prega, né? Fica em segundo plano. Eu vou mandar os vídeos que eu dei pra eu vou mandá-lo no Telegram, como sempre. E se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode se tornar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, impaim.com.br. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!